Boa noite, pessoal! Estamos começando mais uma live e hoje a gente vai entrevistar a Marília, que foi aprovada recentemente no programa de mestrado da UFG em Direito Agrário. Então, estou muito feliz, né, e muito animado com essa live que a gente vai fazer aqui hoje para bater um papo com ela, para saber, né, como é que foi os detalhes da candidatura. E vamos esperar só um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando. Ó, Marília já está na área. Boa noite, Paulinha. Deixa eu fixar o tema aqui também da live. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Davi. Boa noite, Elson. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente está aqui para fazer uma live muito bacana, né, com a Marília, para a gente entender, né, um pouquinho como é que foi o processo de seleção que ela participou, quais foram as etapas, né, e como é que ela fez e quais foram, né, as estratégias que ela utilizou para superar, né, cada uma das etapas do processo seletivo que ela foi aprovada. Ó, a Gabi também está na área, seja muito bem-vinda. O Walter, que legal. Já vou chamar ela aqui, ela já está na live para a gente já iniciar o nosso bate-papo. Enquanto isso, o pessoal vai entrando e a gente vai iniciando esse bate-papo, até porque a gente tem muito assunto aqui para falar hoje com vocês. Então, bora lá. Boa noite, Marília, tudo bem? Boa noite. Tá me escutando bem? Sim. Ai, que legal. Seja muito bem-vinda, né? Eu estou bastante feliz de fazer essa live hoje aqui com você. Ontem a gente já teve uma oportunidade, né, de conversar um pouquinho com o pessoal do GPS, tanto com você quanto com a Caroline. Foi um encontro muito, muito, muito bacana. E hoje a gente também está tendo a oportunidade, né, de fazer uma live exclusivamente com você para a gente compreender, né, como é que foi esse processo seu de candidatura. E eu tenho vários pontos aqui, né, que eu separei para te questionar, né, e para que a gente consiga também compartilhar aí com o pessoal experiências, que eu acho que é muito bacana, né? Então, primeiramente, né, gostaria de te agradecer pela participação, né? E já queria, né, jogar a bola para você, né? Queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal te conhecer e queria que você falasse, né, como é que você me conheceu, né, a gente se conhece tem há pouco tempo, né, Foi. poucos meses, mas como é que foi, né, esse processo? Foi em agosto, enquanto eu ainda estava decidindo se eu ia tentar participar do processo seletivo do mestrado, uma amiga minha que já te seguia há um tempo, ela me recomendou seu Instagram, né? Aí eu entrei, eu comecei a ver os vídeos das dicas e tudo mais. Aí em agosto, salvo engano, você fez acho que foi o guia da aprovação, né? Sim, eu fiz um evento, acho que foi a Sim. jornada da Acho aprovação. acho que sim. Aí eu participei desse evento e aí, para te conhecer melhor, né, e tudo mais, aí logo depois eu adquiri o GPS da aprovação. Foi dia 28 de agosto, eu acho. Hum. Então, que legal, Marília. É muito bom, né? Igual a gente já conversou algumas vezes, mas em ver em tão pouco tempo o seu processo, né, de desenvolvimento, desde ali de começar do zero, né, até a sua aprovação, foram 3 meses e 21 dias, né? A gente estava conversando. Então, foi Foi. algo muito rápido, realmente assim,
Achei muito interessante, né, de ver a sua trajetória, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? Você falou sobre como é que você me conheceu, mas queria que você se apresentasse, né? Você contasse um pouquinho da sua história, né? E do porquê que você decidiu fazer, né, o mestrado esse ano, né? E esse ano que a gente está aí passando uma pandemia, por que que você decidiu se candidatar ao processo seletivo de mestrado? Então, eu entrei no curso de Direito na PUC em 2016 e eu terminei agora, né? Participei do processo seletivo junto com o meu 10º período e, assim, desde o início da faculdade eu nunca pensei em seguir a vida acadêmica. Eu fiz um estágio, o meu primeiro estágio foi em escritório de advocacia, mas foi por pouco tempo. E logo depois eu estagiei em órgãos públicos. Eu estou no Ministério Público Federal há 2 anos e nunca passou pela minha cabeça, assim, tentar um mestrado ou algo do tipo. Aí esse ano, que eu entrei no último ano, ficou uma dificuldade muito grande, uma dúvida muito grande na minha cabeça sobre como que ia ser ano que vem. Porque até então eu gostava de algumas coisas, mas nada me movia, nada me motivava, né? E aí eu me deparei com a matéria de direito agrário, que eu gostei bastante, todo mundo fala que é super minha cara. E aí eu comecei a estudar mais, eu me identifiquei muito com o método do meu professor, que é o Fred, lá da PUC, meu querido professor. E as aulas deles eram bastante participativas, assim, de debate entre os alunos, que a gente tinha que estudar antes e debater o tema. Então, eu gostei muito desse método. Aí eu passei a estudar mais, ler mais sobre artigos e tudo mais. E aí eu me encontrei. Foi assim, eu lembro que antes mesmo de pensar em participar do processo seletivo, eu fui olhar, né, as pós-graduações, fui olhar como é que era o processo de mestrado na UFG, e aí no textos que os professores indicam para a gente ler, para fazer a prova, né, do ano passado, eu li um texto que foi muito bom, porque eu li e falei assim, nossa, eles conseguiram colocar tudo aqui o que eu penso, assim, em forma de palavras. Então, eu fiquei muito encantada. Eu falei assim, é isso que eu quero pra mim. Aí foi aí que começou tudo. Que legal, Marília. Muito bom, né, saber. A gente sempre tem, né, professor ali na graduação, geralmente, é o mais que nos dá, né, uma inspiração. Então, muito bacana, né, ver assim que você já no finalzinho do curso, né, que você foi decidir se candidatar a um processo seletivo de mestrado, né? Então, foi muito rápido esse processo, né? Desde a sua decisão, desde você participar do processo Foi. seletivo, né? E foi muito bacana, né, de acompanhar essa sua trajetória. E eu queria que você falasse um pouquinho, Maria, quando você me conheceu, né? Você me contou que foi indicação de uma amiga, mas quais eram, assim, as suas maiores ressalvas, né? Porque hoje na internet a gente tem muitas pessoas, né? Muitas pessoas vendendo cursos de tudo quanto é tipo, né? Então é super natural, né, que você ficasse receosa em relação a mim, né? Porque a gente não se conhecia, né? Então queria que você falasse um pouquinho, né? Quais eram suas dúvidas, se você achava, ficava em dúvida se o método também funcionaria para você, né? Como é que foi? Então, eu queria algo rápido, né? Porque como eu estava no último ano e minha maior preocupação era o que fazer ano que vem, a minha maior insegurança era, como eu não tenho tradição em nenhuma em pesquisa, nunca participei de pesquisa nenhuma, não sabia como que funcionava uma pesquisa, eu não sabia se o GPS, se você conseguiria me ajudar em tão pouco tempo a entrar no mestrado em poucos meses, né? Então, minha maior dúvida, assim, foi a incerteza se valia a pena ou não valia a pena. Porque eu queria como eu falei, eu queria uma resposta rápida para o meu problema. Então, foi isso que eu pensei antes. Até que eu falei assim: se não der certo esse ano, dá certo ano que vem e tá tudo certo. Eu lembro até que a gente conversou, né? Uma das nossas conversas foi, acho que relacionada ao prazo, né? Porque eu ficava falando, gente, vocês vão poder acessar a mentoria durante 12 meses e tal. E a Marília, Gustavo, mas eu preciso para agora, né? O meu processo seletivo,
ele já está saindo e tal, dá para fazer? E eu falei, dá para fazer. É algo que eu sempre comento com os mentorados, né? Em menos de 30 dias, se você se dedicar aí 30 minutos do seu dia, você consegue terminar todas as aulas de GPS. Né? Você. Ou caso você queira maratonar também, você consegue fazer isso em menos tempo. Né? Então, assim, é um tempo bastante curto, mas assim, com coisas bem assertivas, né, para que você consiga se desenvolver. Então, Uhum. eu até repensei a minha forma de comunicação depois que a gente estava conversando, por conta dessa questão, né? Eu colocava lá, durante 12 meses você vai poder acessar, né? Mas às vezes as pessoas pensavam que seria uma preparação que levaria 12 meses, Sim. né? Mas Uhum. não é esse a nosso objetivo. Tanto é que agora eu criei, né? Ontem vocês participaram com a gente, depois que vocês saíram da reunião, eu estava apresentando para o pessoal um projeto que a gente vai inaugurar agora, que é o projeto 27 dias. A gente vai, eu vou acompanhar os mentorados durante 27 dias com muita intensidade, né, nesse desafio que a gente vai fazer, para que eles consigam elaborar projetos de pesquisa. Então, a cada etapa, né, eu estabeleci uma meta para que eles possam cumprir. Então, realmente, assim, para tirar, né, eu acho assim que um dos mitos que muitas pessoas acreditam que, eu tenho que estudar durante 2 anos para me conseguir, às vezes, entrar no mestrado. Não, gente, tem pessoas que entram, né, em poucos meses, como é o caso aqui, né, da Marília, que não tinha, né, feito pesquisa antes, né, tinha feito, claro, o TCC dela, mas ela não tinha feito iniciação científica e tudo mais, né, igual geralmente as pessoas pensam, né, que para entrar no mestrado precisa, e não, né, então, em poucos meses, claro, com muita dedicação, mas também com o método certo, ela conseguiu a aprovação, né, então, eu acho que é muito bacana, né, a gente poder ouvir um pouquinho da sua história, né, e eu queria que você falasse, né, também por que que você decidiu. Não, mas você já falou, né, do porquê É. que você decidiu o mestrado em Direito Agrário. Né? Eu queria que você falasse, então, agora em relação ao processo, né? Como é que foi ali a questão das linhas, sublinhas, como é que você decidiu isso? E depois, né, queria que você falasse um pouquinho das etapas, né? Como é que foi, quantas etapas que teve, porque a cada processo seletivo, né, a gente sabe que cada edital tem suas particularidades, tem processo seletivo que tem 3 fases, tem processo seletivo que vai ter 4 fases, né? Como é que foi o seu processo seletivo? O processo seletivo que eu participei foi bem peculiar. Assim, antes de, de conhecer você, né, eu já tinha observado os processos seletivos anteriores. E aí foi até aquilo que você falou, que vai mudar sua fala e tudo mais. Eu acho que foi na jornada, você falou assim que era igual concurso, de começar a se preparar antes do edital e tudo mais. E eu pensava assim, meu Deus do céu, gente, o edital toda vez sai no fim de agosto, eu já tô aqui em agosto, tô muito em cima da hora. E ainda mais quando eu li aquele tanto de fases, porque assim, o processo seletivo tradicional da UFG, do Programa de Direito Agrário, costuma ter 5 fases. Primeiro é a prova dissertativa, que é sobre os textos que eles indicam e tudo mais. Depois tem a prova de língua estrangeira, né? De proficiência em leitura e língua estrangeira. Depois tem a prova oral, que é a defesa, né? Tem análise curricular e, se eu não me engano, tem mais uma. Não, os, Geralmente entrevista, né, e depois é, análise curricular nos processos que tem. Geralmente análise curricular vem isso, por último, análise né? curricular, esqueci do mais importante. Vem a análise curricular e depois a entrevista, né? Que lá no programa eles chamam de prova oral. E então são 5 etapas. Eu já estava me preparando há um tempo antes, ali desde julho, fim de julho mais ou menos, para a prova dissertativa, que eu estava esperando o edital sair no fim de agosto. Então, eu já tinha lido todos os textos que os professores indicavam nos processos seletivos anteriores, que eu percebi que eles não alteravam muito os textos, né? Então, eu já tinha lido todos, já tinha feito meus resumos, já tinha ali tentado encontrar pontos de convergências entre eles, para chegar preparada nessa primeira etapa, que era a prova dissertativa. Aí veio o primeiro baque. O edital não saiu
em agosto, como todo ano. Saiu em setembro, no mês mais pro fim de setembro, inclusive. Quando o edital saiu, mudou tudo. Não tinha prova dissertativa, não tinha análise curricular. A análise do projeto que costumava ser a penúltima, né? Uma das últimas, virou a primeira etapa. Então, quando eu vi isso, me desestabilizou muito, assim, porque pensava em ter mais tempo para escrever meu projeto e não deu. Então, foi bastante assim, eu fiquei bastante preocupada. E outra coisa que mudou, que me preocupou ainda, foi porque iria ser online, o que facilita mais gente participar do processo seletivo, né? Ter mais concorrente. E outra coisa, é porque todo ano tem uma taxa de inscrição no valor considerável. Esse ano não teve. Então, assim, podia participar gente do Brasil inteiro, porque a pessoa não tinha nada para perder, não tinha dinheiro para perder, não tinha nada. Então, eu falei assim, a gente vai dar muito mais concorrente. E deu, realmente, deu, acho que uns 40, 50 a mais que costuma dar todo ano. Então, por mais que não tenha tido a prova dissertativa, eu ter lido os textos e me preparado antes foi importante porque eu percebi, né, um perfil do programa, o perfil dos professores, quais são as ideias deles. E então eu comecei a me preparar melhor para escrever meu projeto. Aí, para escrever meu projeto, o que que eu fiz? Eu, como eu não tinha tradição em pesquisa, né? Eu falei assim, eu tenho que colocar uma meta aqui. Então, eu coloquei a meta de todo dia ler um artigo científico. É claro que aderente ao meu tema, né? Para eu criar uma rotina de leitura para eu conseguir escrever meu projeto. Esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi escrever meu. Não deixar para fazer tudo de uma vez. Eu escrevi meu. Todo dia eu escrevia pelo menos um pouquinho, nem que seja um parágrafo eu escrevia. Para ficar sempre lendo e relendo e mudando as coisas de lugar, de um jeito que eu ficava mais feliz com o que eu tinha escrito. E quando eu terminei de ler todos os textos que eu achava pertinente e de escrever, jogar no computador, eu reorganizei e mandei para pessoas que eu confiava e que podia agregar no meu projeto, né? Cada um na sua área. Tipo, igual eu mandei para um amigo meu para ele ver questão de ortografia, gramática, porque são 15 páginas e a gente deixa passar algumas coisas. E ele era muito bom. Então eu mandei para ele me ajudar nesse ponto. Mandei para um outro amigo meu que ele é muito culto em leituras, em coisas em relação ao meu tema, que era o etnodesenvolvimento das comunidades quilombolas como via sustentável para a preservação do cerrado. Então, para análise de projeto foi assim, né, para essa etapa. Para a Marília, prova de. deixa eu só fazer alguns comentários aqui em relação, né? Porque você vai falando de cada uma das etapas, né? Só para não perder aqui o raciocínio, né? Mas você falou de dois pontos bem importantes em relação a esse contexto atual que a gente está passando de pandemia, porque os processos seletivos, eles mudaram, né? Em sua grande maioria, eles mudaram. Antes eram todos presenciais, agora eles estão virtuais. E às vezes estratégias que a gente utilizava no presencial já não funcionam, né, no virtual. Eu acho que foi muito bacana porque, assim, né, o GPS ele foi criado nesse contexto de pandemia. Então, quando eu criei, né, quando eu elaborei o curso, eu já estava de olho nos editais, né, eu já tinha analisado. Eu lembro que na época eu estava analisando o da USP, que foi um dos primeiros editais a serem publicados nesse contexto de pandemia. Então, eu comecei a analisar, né, esse perfil desse período virtual. Você falou uma coisa interessante, né, porque você estava se preparando para o edital nos moldes passados, né, e nesse ano ele veio num molde diferente pela questão virtual e com menos fases, né? Foram duas fases, então Foram é três. algo que as pessoas foram três, né? Duas Porque fases tinha a. a prova de línguas também, né, que a Aham. gente. Então, eu acho assim que as pessoas têm que tomar bastante cuidado, né, por conta dessas particularidades. E outro ponto também que você falou que eu acho que é interessante é essa questão da nacionalização dos programas. Por quê?
muitos programas antes, eles eram mais regionais, né? Com exceção, por exemplo, de programas que são já tradicionalmente maiores, USP, UNB, geralmente tem uma tradição de atrair candidatos do Brasil todo, né? Mas outros programas, geralmente, eles eram mais locais, né? Então, muitas vezes as pessoas não teriam interesse de vir participar de um processo seletivo aqui na UFG, porque eram várias etapas, né? Então, a pessoa ela teria que ter um Demanda gasto, né, com tempo e custo. passagem, demanda tempo, custo. E com essa questão do período virtual, hoje você pode fazer processo seletivo em qualquer universidade do Brasil, com custo só da inscrição, ou se brincar, nem com custo da É, inscrição, igual foi o caso da Marília, né, do da UFG. UFG, que não tinha nem a taxa de inscrição. Então, é uma oportunidade, mas ao mesmo tempo, é uma oportunidade para aquelas pessoas que estão preparadas, que têm um método, né, porque você vai estar com uma concorrência maior nesse período. Isso é uma certeza, todos os processos seletivos que eu acompanhei, né, pelas pessoas também que eu converso, né, a Marília mesmo está dando o próprio depoimento dela aqui em relação ao processo seletivo que ela participou. Então, as pessoas têm que se adaptar, né, a essa nova realidade. E você falou de mais alguma coisa que eu não me... lembrei. Em relação à definição do seu tema, né? Primeiro, você começou, né, a analisar o que os professores faziam, o que eles pesquisavam, você leu os artigos, né? Achei isso muito interessante porque você não chegou lá com o tema do nada, né? Você não tirou o tema do zero ali da sua cabeça, porque algumas pessoas falam assim, eu vou aproveitar o que eu fiz ali na graduação, né? O meu TCC, por exemplo. Mas às vezes o TCC da pessoa não tem aderência com as linhas de pesquisa, né? Então, você primeiro, né, sentou, pegou esses trabalhos científicos, colocou uma meta, eu achei isso muito bacana, é uma meta de ler um artigo por dia, e começou a fazer os seus resumos, né, para identificar o que teria ali aderência com o que os professores estavam pesquisando, né, e esse material, né, você falou que também serviu de base para o seu próprio projeto. Então, Sim. foram esses pontos que eu queria destacar, né, da sua fala, mas agora eu vou te voltar, né, a palavra para que você fale das demais etapas também. Sim, nossa, conhecer o trabalho dos professores foi muito importante para minha análise, para a etapa de análise do projeto, né? Porque eu escrevi meu projeto, então eu já sabia quais autores eles usavam, qual que é a metodologia deles. Então eu acho que isso me deu uma certa vantagem, porque eu acho que ouvi assim uma uma identificação, sabe? Talvez quando eles pegaram o meu projeto para ler, houve assim uma familiaridade. Então, acho que isso foi importante. E, enfim, agora a segunda etapa foi a prova de proficiência em língua estrangeira. A UFG, isso é outra coisa que mudou no edital. A UFG todo ano, ela ela permite que você faça a língua estrangeira, sem a prova de proficiência em língua estrangeira, sem ser a do processo seletivo. Mas a UFG coloca que tem que ser a da CASLI, que é do Centro de Línguas da UFG, né? Esse ano, eles permitiram fazer provas online de outras faculdades federais. E foi o que eu fiz. Então, antes de fazer minha inscrição, eu adiantei essa etapa. Eu fiz a prova de proficiência em língua estrangeira na Federal de Santa Catarina, né? Foi online. E foi muito importante porque enquanto as pessoas estavam preocupadas com a segunda etapa, eu já estava me preparando para a terceira. Porque eu já tinha sido dispensada na inscrição de fazer essa prova. E é muito interessante também porque essa faculdade que eu fiz, a taxa de inscrição é baixa e eles liberam resultado em 3 dias úteis. Então foi assim um grande alívio eu fazia antes, né? Foi você, inclusive, que me deu essa dica. E para a segunda etapa foi assim. Aí a terceira Tá, etapa tá lá foi a dentro de do GPS, né? lá dentro do Essa dica aí GPS. do exame de suficiência, porque é algo que ganha muito tempo, né? E é até mais fácil, dependendo da universidade, porque nessa etapa você pode fazer, dependendo da universidade, com um dicionário do lado, né, esse exame. Eu vejo que um mito, Marília, que é muito grande das pessoas, eu não vou me candidatar porque eu não sou fluente em Ah, outro não, não precisa idioma, não. né? Nossa, Então,
Eu lembro que a gente estava até conversando com a Caroline e ela, antes de ingressar no GPS, ela pensava isso, né? Não, ela nunca se candidatava porque ela, enfim, tinha uma série de mitos, né, de crenças limitantes que às vezes as pessoas vão colocando na nossa cabeça e a gente vai adiando esse sonho, né? Então, esse é um dos pontos que eu sempre bato aqui, ó, gente. Vocês não precisam ser fluentes, né, em outro idioma para vocês ingressarem no mestrado. O que os professores querem é que você tenha um domínio ali básico, né, de um De determinado leitura idioma, apenas. de Tanto leitura, né? é, Então, sim, pode falar. nossa, é uma prova muito simples, é muito, muito, muito simples mesmo. Tanto é que, assim, uma língua que eu entendo mais, domino mais, é o inglês, né? Que eu fiz cursinho durante muitos anos e tudo mais. E eu não me sentia não me sentia segura de fazer essa prova em inglês. Aí eu falei, eu vou fazer espanhol, que é algo que eu nunca nem fiz cursinho, nunca vi, assim, tem costume de ver filme em espanhol, nada, mas eu falei, vou fazer em espanhol. Comprei um dicionário de espanhol, porque a prova pode fazer com dicionário, e super tranquilo, nossa, não precisa dominar a língua ou entender muito. Assim, é muito simples mesmo. Não é nada. A etapa mais fácil do processo é a prova de proficiência, para falar a verdade. É a mais tranquila. Isso que você falou é bem verdade. Eu peguei alguns artigos para ler em espanhol, também nunca tive contato, né? Agora, durante o mestrado, porque a professora de uma das disciplinas tinha passado para a gente, né? Mas eu nunca tive contato com literatura, né, científica em espanhol. E eu comecei a pegar para ler e, gente, se assemelha muito, assim, Então, português. tem muitos pontos de convergência, né? Então, é claro que vai ter um ponto ou outro que você não vai saber, que você vai ter que pesquisar, Mas mas aí você tem um só precisa dicionário. na prova você tem um dicionário do lado, então é super tranquilo. Então, se você não sabe um outro idioma, é algo que eu sempre falo com os mentorados lá no GPS, analise a prova de espanhol, né? Eu acho que a prova de espanhol é um bom caminho para aquelas pessoas que nunca tiveram contato, né? Mas mesmo em inglês, assim, eu particularmente eu fiz inglês, e eu não tive um curso assim, muito robusto de inglês, né? Meu inglês atualmente ele é um intermediário, né? Mas consegui fazer a prova com tranquilidade, né? Dos processos seletivos que eu participei. E na verdade na UNB, por exemplo, né? Só para destacar, na UNB não tem nem essa etapa, né? Da prova de idiomas. Então, digamos assim, né? Você não precisa saber nada, zero, zero, para entrar no programa, porque eles entendem, né? Os professores entendem que a gente está no país que apenas, por exemplo, 5% da população fala um outro idioma, né? Que não é o português. Então, lá no UNB eles prezam muito por isso, dessa questão de tentar dar inclusão, né, para essas pessoas. Então, só essa observação, né, porque eu acho que é bastante importante para que isso não sirva de crença limitante para, às vezes, atrapalhar a candidatura de alguém que está nos assistindo aqui. Né? E Mas vou quando te voltar a palavra. essa etapa, né, no processo seletivo, não costuma nem valer nota. Não costuma nem ter peso, assim, para a média final. Então, assim, não precisa preocupar muito, não. Enfim, foi a terceira e última etapa, que para mim foi a pior de todas. Foi a famosa entrevista, a prova oral. Nossa, essa foi. Assim, o GPS me ajudou bastante, né? Ali no módulo 4, salvo engano, tem. Você fala assim, como que monta a sua apresentação, os pontos certinho, na ordem que tem que falar. Então, isso ajuda bastante. Eu fiz isso, né? É importante colocar aqui que você pega no GPS, você pega o processo seletivo e desmembra ele, deixa ele mais fácil, mas a gente também tem que a maior parte é nossa de colocar em prática, senão Não não dá adianta, certo. né? E eu fiz isso, eu vi o módulo 2, 3 vezes, coloquei ali, escrevi minha apresentação uns dias antes com bonitinho. Gravei, né, para entrevista, mesmo sendo online, que eu podia colocar ali um divisor de telas, eu preferi gravar, porque eu me sentia mais confiante assim. E para a prova de entrevista, eu me preparei pedindo meu espelho, que foi outra dica sua, meu espelho
análise de projetos, né, que é a ficha de desempenho, porque aí eu consegui antecipar possíveis perguntas que eles iriam me fazer, os professores, né, a banca, e estudei bastante meu projeto. Eu lia e relia meu projeto, eu tentei gravar pontos importantes, assim, parágrafos importantes, já em qual página estava, para caso eles me fizessem pergunta, eu já sabia onde estava e lá corria sem desviar muito. Eu, nas referências bibliográficas, eu também, não é que eu reli, como eu já tinha salvo elas numa pasta, o que que eu fiz? Antes, eu dei uma olhada por cima em cada referência que eu usei, que é para dar uma relembrada, né, sobre o que que aquele autor falava, para caso a banca me perguntasse, eu soubesse responder. E eu coloquei uma palavra-chave para cada uma, né, que foi uma dica sua. Então, por exemplo, assim, eu usei o Amartya Sen, aí eu coloquei lá, liberdade e desenvolvimento. Eu usei também o Pauliro, territorialidade. Então, eu fiz isso e foi basicamente dominar meu projeto para me apresentar segura e ter certeza que eu fiz foi o meu melhor. Mas para essa etapa de entrevista, Gustavo, é muito importante você buscar recursos que te dá tranquilidade, alguma coisa, porque eu achei muito complicado. Na semana que eu estava me preparando para essa prova oral, tinha um dia antes mesmo, que eu queria chorar. Porque eu pensava assim, meu Deus, o que que eu fui inventar, gente? Quem sou eu para participar e tá fazendo, apresentando para os professores? Então, tem que também buscar um jeito de se acalmar e pensar que você já chegou até ali e agora é só entregar o que você já fez. Então, eu me preparei assim, lendo e relendo meu projeto, revisando o que eu usei de referência bibliográfica, e foi isso. E Então, outra excelente. coisa, como eu disse, né, eu montei minha apresentação igual você falou, coloquei os pontos e eu me gravava. Eu acho que depois da minha prova oral, eu tinha umas 30 gravações no meu celular, porque eu gravava e ficava ouvindo. Então, eu sempre estava escutando, eu caminhava, escutava, eu apresentando, para ir fixando mais na minha cabeça, né? E eu já ir corrigindo algumas coisas ali que eu estava travando minha língua e tudo mais, para ter uma fluência melhor, não gaguejar. Não, excelente, Maria. Eu acho assim, destacando pontos, né, da sua fala para compartilhar aqui com o pessoal, essa parte do treino, de repetição é fundamental. Por quê? Porque você tem que estar muito seguro ali no dia da banca, da entrevista, para falar do seu projeto, né? E eu acho que é uma das coisas que eu sempre bato na tecla com vocês, né, no dia de gravação, escuta, né, ver como é que está a sua fala, ver se você também está respeitando o tempo, né, que estava previsto no edital, porque isso é muito importante. Se você extrapola o tempo, isso aí vai te tirar nota, né? Os professores, eles têm várias bancas para fazer durante o dia, né? Então eles não vão deixar você falar ali ad eterno, né? Então você tem que ser bem rigoroso, bem metódico com a questão do tempo e realmente treinar, né? Então acho assim que é bem bacana. Pô, a Marília gravou, né? Escutou o áudio dela, gravou 30 áudios, pessoal. Quantas pessoas que realmente fazem isso? Porque E foi que é bastante comum, né? Às vezes. são 10 minutos, né? Você tem no meu programa era no máximo 10 minutos para apresentar. Só que eu já tinha repassado tantas vezes na minha cabeça que eu usei os 10 minutos certinho, cravado. Que legal. É, outra coisa que eu vejo que é bastante comum, Maria, às vezes as pessoas verem as etapas, né? Elas pensam assim, projeto, eu tenho que mandar bem no projeto, né? E às vezes negligencia, por exemplo, a etapa, né, dissertativa, ou então a entrevista. Eu já vi pessoas na UNB, na minha própria linha de pesquisa, pessoas que estavam concorrendo comigo, que tiraram 9 no projeto, que chegaram na entrevista e tiraram 6, né? Então, assim, as pessoas têm que tomar muito cuidado, né, com
realmente ver cada etapa com muita seriedade, né? Com muita cada etapa tem suas técnicas, né? Não é porque que você tirou uma nota muito boa, né, na análise de projeto que necessariamente você vai chegar lá na entrevista e você vai tirar uma nota satisfatória também. Por quê? Porque os professores, né, eles estão acostumados a fazer muitas bancas durante todos os anos, né? E a gente sabe, né, que infelizmente pode ter pessoas que, sei lá, às vezes pagaram para outra pessoa escrever, né, o projeto de pesquisa. Então, ali no momento da banca, é o momento que os professores têm para confirmar se realmente foi você que escreveu, né, aquele seu projeto, para te questionarem sobre os pontos, né, todos os pontos ali do seu projeto, e ver se você realmente está muito seguro. Então, às vezes as pessoas vão, né, digamos assim, já passei, né, a entrevista é realmente só para corroborar o que eu já escrevi ali no meu projeto. E não é, né? Cada etapa tem sua particularidade, tem as suas perguntas ali que são individuais. E eu fico muito feliz, né? Porque a Carol está entrando agora na live, né? Tanto na sua simulação quanto na simulação dela, a gente conseguiu acertar todas as perguntas que caíram. Também estava dentro do GPS, né? Dos módulos. E eu acho que isso deu uma tranquilidade para vocês ali de estar Nossa, respondendo, né? você, na simulação, foi quase que uma sabatina, né? Foi 1h40 de, de simulação. Eu terminei a simulação assim, ó, até perdida. Minha mão tava suando, nem sabia mais meu nome, de tanta pergunta que fez. Mas você acertou todas as perguntas. Todas as perguntas que você me fez, a banca fez. Todas. Então, foi muito importante. Se não fosse Né? a simulação e o módulo 4 do GPS, eu acho que eu não teria passado. Porque eu teria ido bem na análise de projetos, tudo bem, mas ali na entrevista eu não estaria pronta para aquelas perguntas. Se não tivesse feito a simulação antes, não tivesse visto o módulo antes da prova, não teria dado. Tanto é que muita gente tirou, que eu acho que foi com esse pensamento, né, que já tinha ido bem no projeto, e teve muita gente que sequer foi classificado nessa última etapa, porque tirou 3, 2, 5. Então, realmente tem que estudar e se empenhar para todas as etapas. Que os professores, eles tentam pegar mesmo, assim, ó. No meu caso mesmo, eles pegaram os meus objetivos e destrinchou, parágrafo por parágrafo. E não bastava perguntar parágrafo por parágrafo, eles tentavam misturar os parágrafos em perguntas para eu poder responder. Então, essa parte de conhecer bem um projeto, pedir o espelho da prova, da sua análise de projeto e estudar é muito importante. Tem que dominar seu projeto, que os professores perguntam mesmo. Tem que estar Ó, dominando. a Carolina está falando aqui, ó. Eu não teria passado, teria estourado o tempo, inclusive. Então, realmente, gente, é fundamental, né? Outra coisa também, né? Edital. O edital tem que estar com você a todo momento. Por quê? Porque é lá no edital que vai ter os critérios avaliativos, né? Porque cada edital vai ter um peso maior para um determinado ponto, né? Por exemplo. Então, eu lembro que no programa, né, Direito Agrário, inclusive eu fiz uma live, né, comentando ponto por ponto, que está lá no GPS do edital de Direito Agrário. E eu me recordo, né, que lá na parte da entrevista tinha em relação à trajetória do candidato, né, a trajetória acadêmica, pedia para relacionar isso com a carta de intenções, né? Então, assim, não era simplesmente você chegar lá e defender o seu projeto. Não, tem outras Sim. coisas que são tão importantes, né? Às vezes vai ter um peso até maior do que o seu próprio tema de pesquisa, né? Porque os professores, eles querem ver, né, o seu interesse, né, a sua trajetória, se realmente foi uma trajetória condizente. Eu vi que algumas pessoas, né, assim, que até conversaram comigo, que às vezes elas tinham uma trajetória, né, durante a graduação, às vezes pesquisando em uma determinada linha, sei lá, direito à saúde, né, uma pessoa que conversou comigo. Ela estava pesquisando sobre direito à saúde e decidiu se candidatar a um programa de direito agrário, né? Então, foi um ponto que questionaram para essa pessoa, né, que foi para a entrevista, sobre o porquê, né, dessa mudança.
Então, a gente ter uma trajetória linear, né, eu acho que é um ponto também super importante, né, e você já tinha isso, né, durante a sua graduação, você Acho que travou. voltou? Voltou. Show. Que mais? Ah, acho que assim, em relação à sua entrevista, então eles te perguntaram bastante sobre os seus objetivos específicos, né, para você explicar. Que mais que eles te perguntaram, assim, pra gente? Eles me perguntaram sobre o referencial teórico. Sobre o referencial teórico, não foi uma pergunta assim muito profunda, não, porque era o ponto que eu mais tinha pavor de me perguntarem. Então, ali na minha apresentação do projeto de pesquisa, eu já tentei colocar tudo que eu sabia do meu referencial teórico na fala para já não me ter muita pergunta. Porque era um ponto que eu sabia que se me perguntasse eu iria, assim, desestabilizar, que eu tinha medo. Então, ali na minha fala, eu já coloquei que cada referencial teórico meu falava, e no fim, eu já coloquei um ponto de convergência de cada teoria de cada autor, para conversar entre eles, para eles não me fazerem essa pergunta. Funcionou, não me fizeram. De referencial teórico, me perguntou qual que era o principal, né? Qual que seria a tese principal que eu iria abordar. Então, isso eu respondi tranquilamente. E a outra pergunta foi referente à metodologia, porque eu coloquei que eu vou usar a técnica de entrevista, né, com os quilombos, com os quilombolas, e eles me perguntaram se eu tinha um plano B nessa época de pandemia. E aí eu soube responder, né, porque você alertou a gente, falou assim, ó, eles vão, né, perguntar isso. Então, eu já tinha me preparado. Foi isso, foi uma pergunta sobre referencial, um sobre metodologia e umas três de objetivos, principalmente objetivos Acaba, específicos. né? Acaba que quando a pessoa ela faz, né, o candidato ele faz um roteiro ali certinho, igual a gente aprende ali no GPS, né? O que a gente tem que falar primeiro? A sequência, a gente evita muitas perguntas, né? Por quê? Porque a gente faz uma fala clara, né, que fica na cabeça dos professores, né? Então, tem até algumas paradinhas lá no GPS sobre gatilhos, né, sobre questão de persuasão, que são Sim, muito importantes, né, para a os gente. gatilhos, inclusive, foi muito importante, porque como eu não tenho tradição em pesquisa, eu tive que usar muito desses gatilhos ali no início, né? Que tinha que falar sobre a carta de intenções, sobre por que queria ingressar no programa. Então, eu tive que usar alguns gatilhos mentais que você ensinou pra gente pra diminuir ali a diferença, né? Porque eu não tinha uma trajetória acadêmica para falar. Eu tinha só um resumo, né, que eu submeti ao Congresso Internacional da própria UFG. Ah, é verdade, E né? Mas ele foi, saiu, acho que foi próxima entrevista, né? foi assim, ó. Minha entrevista foi 8 horas, o Congresso começou 9 horas. Nossa, foi no Foi, mesmo. foi. Eles te Então, perguntaram algo sobre isso? Se você estava. não Não, perguntaram. né? Eles não perguntaram nada além do meu projeto mesmo. Eles ficaram Certo. bem restritos ao meu projeto. Mas foi importante porque eu pude falar, né? Isso era uma coisa que eu tinha insegurança também. Porque eu pensava assim, eu vou chegar lá, eu não vou ter nada para falar. Mas nesses 3 meses aí de GPS, além de ser aprovada no mestrado, eu ainda consegui ser aprovado num congresso. Então, ter essa participação para falar, né? Que eu iria participar, que eu fui aprovada. Eu não falei que participei porque eu ainda não tinha começado, né? Mas foi importante, já deu uma segurança a mais. Então, excelente. É bom porque outra crença também que eu vejo do pessoal falando, eu não vou me candidatar porque eu não tenho produção científica, eu nunca fiz pesquisa, eu nunca participei de congressos, né? E você é a prova que
realmente, assim, se a gente Não, tiver dedicação, né, não é necessário. É claro, se der tempo para fazer, bacana, isso vai te ajudar, né, mas tem sim possibilidade de você passar, né, mesmo que você não tenha nenhuma produção, zero produções científicas no seu currículo. E outro ponto também que eu achei muito bacana, né, da sua trajetória foi porque você foi muito esperta, você participou de um congresso que o programa estava organizando, né? Então, isso aí já mostra o seu interesse, né, com aquele tema que você estava desenvolvendo. Então, acho que esse ponto também foi muito bacana de você ter foi. destacado na sua fala inicial ali no programa, né, no momento da entrevista. A Caroline falou um ponto importante na última live, que foi, ela ficou de olho nas palestras que a faculdade estava dando, que o programa estava dando e tudo mais. E isso eu também fiz. O meu tema, eu sempre soube que eu queria falar sobre a preservação do cerrado, mas eu tinha que trazer algo jurídico, né? Então eu ficava pensando o que que eu ia entrelaçar com o meu tema que, que ficasse pertinente ao programa, que ficasse interessante. Então, observar quais eram os eventos que o programa estava organizando, eu acompanhei desde agosto e participei também. Eu vi as palestras e tudo mais. Foi importante porque eu tirei essa parte do etnodesenvolvimento dos quilombos, pesquisando o currículo Lattes dos professores e vendo que era um tema que o programa estava cobrando recentemente, sabe? Fazendo eventos sobre o tema. Então, eu acho que isso foi interessante. Porque além de ser um tema recente no programa, ainda não tinha pesquisas nesse sentido no repositório da faculdade. Então, eu acho que isso também foi muito importante para me ajudar. Não, excelente, Marília. Essa Agora eu tô ouvindo. Tá me Oi, agora escutando? eu tô ouvindo. Ixi, Uhum, sim. não tô te ouvindo. Pessoal, vocês estão ouvindo a Marília? Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo a Marília? Como é que tá aí? Ixi, oi, oi. Ó, pra Marília tá normal. Então vamos continuar. Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar meu. Não sei se é questão do meu fone. Oi, Marília, tá me Sim, ouvindo? tô escutando. Ah, Sim. sim, agora foi. Então, a gente estava falando sobre a parte da sua entrevista, né? Agora eu queria te perguntar um pouquinho, né? Já para a gente chegar mais para os finalmente da nossa live, eu queria te perguntar um pouquinho. Eu acho assim que foram dicas muito importantes que você trouxe aqui hoje para a gente, né? Para a gente compartilhar com o pessoal. E eu queria que você compartilhasse um pouquinho. Você já até falou um pouco sobre a questão, né? De quais foram os medos, quais foram as inseguranças que você teve, né? Durante esse processo seletivo, porque a gente sabe que é algo, né? Que não é muito rápido, né? Mas como é que você lidou, né, com esses medos, com essas inseguranças? Então, o meu maior medo, a minha maior insegurança era não, como eu disse, nunca ter pesquisado antes, nunca ter escrito nada durante a faculdade. Eu achava que isso ia me pôr numa desvantagem muito grande em relação aos concorrentes. Então, meu maior medo era isso, minha maior preocupação era diminuir essa desvantagem que existia na minha cabeça. Então, o que eu fiz para superar isso foi criar metas e no meu tempo, como eu disse, eu coloquei a meta de ler um artigo por dia. Mas tinha um dia que eu não estava tão bem. Então eu lia metade do artigo num dia, eu lia outra metade no outro. Mas eu tentei manter sempre uma constância nesses 3 meses
para conseguir, né, ser aprovada. E eu tentei não me apegar muito nessa parte de que eu não tinha produção científica. Eu conversei com outros alunos da faculdade para perguntar se isso era muito importante, eles falaram que não. Eu busquei também tirar coisas de perto de mim que me causavam muita ansiedade, que tomavam muito meu tempo. Então, no meu caso, era o Instagram. Assim que eu comecei a me preparar para o projeto, eu desativei meu Instagram e voltei só agora no fim do ano. E então foi muito importante. Foi rotina, constância e tentar manter a calma, assim, respeitar o meu tempo. Nos dias que eu não estava bem, igual para essa prova de entrevista, que tem dia que eu falei que eu queria chorar, que eu não sabia que eu tinha inventado isso. Eu tinha, assim, aí eu respeitava, eu ficava quieta nesse dia e no outro dia eu voltava a estudar e me preparar. E eu acho importante também a gente manter perto da gente uma bolha de pessoas que incentiva a gente, né? Então, inclusive essa amiga minha que te indicou, ela tava sempre assim, falando, não, você vai conseguir e tudo mais, você tá estudando tem antes do edital sair, pouco tempo antes, mas antes do edital sair, vai dar tudo certo. Então, foi isso. Excelente. Eu acho que concordo com tudo que você disse, né? A gente ter essa rede de pessoas ao nosso redor é muito importante, porque, como você disse, né? Tem dias que você não vai querer estudar e tá tudo bem, né? Você não precisa estar 100% todos os dias. A gente nunca tá, né, 100% todos os dias, mas a gente tem que fazer algo muito que eu peguei muito assim da trajetória também da Caroline, a gente fazer o melhor que a gente pode com o tempo que a gente tem. No caso da Caroline, ela fez o projeto dela em 2 finais de semana. Então, algo assim, né, que era algo que eu não imaginava, né, que alguém conseguiria fazer, ela foi lá e fez. Por quê? Porque ela tinha aquilo ali como realmente prioridade, ela queria realmente ingressar no mestrado, ela colocou aquilo como prioridade. Mas ela tinha, Sim. enfim, muitas atribuições, advocacia, é o professor universitária, mas ela foi lá e fez, né? Então, eu acho que é muito bacana, né? A gente ter essa perspectiva. Faz o melhor com o tempo que você tem, né? Então, é muito bacana ver assim, esse ponto, né, da trajetória dela, da sua trajetória, A de gente tem que realmente colocar na acreditar, né? balança, né? Quais que Ter, são nossas prioridades. sim, ter uma constância, né? Como você mesmo disse, você tinha a meta ali de ler um artigo por dia. Dia que você não estava muito bem, você ia lá e lia meio artigo, né? Mas você não parava, né? Você não falava assim, vou jogar tudo pro alto e vou desistir, né? Porque eu vejo que às vezes as pessoas fazem isso, né? E tem duas opções no Dá mestrado, né? vontade, Quem mas não pode. dá vontade, mas não pode. E tem duas opções, né, para as pessoas que querem seguir esse caminho. Ou você passa no mestrado, ou você desiste, né? Não tem outra opção. É porque às vezes pode acontecer sim de uma reprovação, mas você tem que manter firme, entender o porquê, né, dessa sua reprovação às vezes, e melhorar para o próximo processo seletivo. Né? Mas se você tem as técnicas certas, né, e você se dedica, as chances são grandes de você passar inclusive de primeira, Sim, como foi o meu caso, como foi o caso da Marília, como foi o caso da Caroline, né? Nós passamos de primeira, nós não viemos de uma instituição privada ou de uma instituição pública, e tinha nisso a tradição em pesquisa, né? E a gente conseguiu. Por quê? Porque a gente teve método certo e a gente trabalhou duro para que isso acontecesse, né? A gente tirou todas aquelas crenças limitantes que o pessoal às vezes vão jogando para a gente, né? Só passa quem conhece os professores e tal, e não funciona assim, gente. Então, eu acho que é muito bacana, né, Marília, da sua história. E agora, né, eu queria te perguntar um pouquinho, né, como é que você conciliou, né, já uma das últimas perguntinhas que eu vou fazer para você, como é que você conciliou a sua preparação para o mestrado com a reta final da faculdade, né? Você estava no 10º período, passando ali pelas etapas, mas também, enfim, com um monte de atribuições também na faculdade, né? então, em relação à faculdade, foi questão de prioridades, né? Então, como ali eu já tinha passado, quando o processo seletivo começou a correr de fato,
eu deixei de lado. Então, eu foquei no mestrado, eu dedicava o meu tempo ao mestrado e não na faculdade. Mas também ajudou muito porque eu não tinha tanta matéria, eu puxei muita matéria, tá em AD, né? Então isso facilitou um pouco. Mas foi isso, colocar o mestrado como prioridade. A faculdade eu deixei de lado. O que foi mais difícil para mim foi a OAB, que por conta da pandemia, né, ficou sempre adiando as datas e tudo mais. E a OAB aconteceu no domingo, dia 6, e minha prova de oral seria dia 3 dias antes. E tudo isso, Então, nossa, os últimos dias foi uma loucura. Aí foi questão de, novamente, eu deixar a faculdade completamente abandonada e dividir meu dia certinho, assim, tal período, igual eu sou mais produtiva de noite. Então, eu deixava para estudar mestrado de noite e de tarde eu me dedicava para o AB. E quando ia se aproximando da entrevista, eu ia aumentando maior a minha disponibilidade de horário para o mestrado. Depois que passou o mestrado, aí eu peguei esses 3 últimos dias e revisei tudo que eu tinha que revisar para a OAB. Mas colocar assim, eu coloquei sempre o mestrado em primeiro lugar. Na minha, assim, quando eu ia organizar minha rotina, meus horários, eu sempre dava uma prioridade maior para o mestrado. Faculdade, o AB e qualquer outra coisa, eu deixava para depois. até porque, assim, geralmente a OAB, né, tirando esse período de pandemia, geralmente são 3 provas por ano, né? A gente tem sempre várias provas, várias possibilidades, e geralmente o mestrado vem uma possibilidade por ano, né? Então, Eu só no fim do ano de cada ano, assim, a cada ano tem um processo seletivo só, então é questão de escolhas. uhum. Não, excelente, Marília. É muito bom, né, escutar a sua história. Agradeço demais, né, pela sua contribuição, por, enfim, tirar o seu tempo para vir aqui falar com a gente, né, falar um pouco da sua experiência. Eu acho que isso foi muito bacana, né, te agradeço demais. E eu queria te fazer, né, uma última perguntinha, né, em relação a esse método, né, que você aprendeu no GPS. Na sua opinião, né, uma pessoa com zero, né, experiência nesse universo de mestrado, de pesquisa, também consegue aprender esse método e colocar em prática? O que você acha? É muito fácil. Sim, é muito. O método, o jeito que você coloca é muito fácil. Praticamente pega na nossa mão e vai. Quando a gente não tá entendendo, você quase que desenha ali e manda pra gente. Teve uma vez que Então, eu desenhei. Teve uma vez que eu desenhei. Tava desenhou. explicando metodologia para o pessoal, eu desenhei. Foi sobre metodologia, né? Você literalmente desenhou para ficar mais Literalmente fácil. desenhei, né? Meu desenho é péssimo, mas acho que deu para entender a Então, ideia. gente, é super, assim, o método é super acessível para qualquer pessoa, né? Que nunca pesquisou antes. Eu até brincava com meus amigos aqui, com a minha mãe, que eu falava que diante dos outros concorrentes e diante dos professores, eu era uma criança ainda, porque eu estava no último ano da faculdade, eu não tinha nada. Então, eu falo falo pra minha mãe que eu sou um milagre ter sido aprovada, porque eu não esperava de verdade ser aprovada em tão pouco tempo. Então, é a prova, né? De que, assim, o GPS por si só, se você só assistir às aulas, não dá certo. Você tem que casar. Porque as dicas que o Gustavo dá são muito valiosas. Igual eu falei, ele adivinhou todas as perguntas que me fez na fase de entrevista. Mas só que também ele me falou assim, ó, essa pergunta, se eu não pesquisar sobre essa pergunta, aperfeiçoar uma possível resposta, eu não teria me saído bem. No projeto, ele dá dica de tópico por tópico do projeto, ó. No referencial teórico, é importante você buscar tais autores que falam sobre tais coisas, buscar transdisciplinariedade. Mas se você não buscar artigos, textos, não estudar,
não dá certo. Então, o método é 100% eficaz. E quando você coloca ele em prática, não tem nenhuma crença limitante assim que te coloca para trás. A partir do momento que você segue o GPS e segue tudo certinho, você está ali no mesmo nível dos outros candidatos. Inclusive os outros candidatos que têm tradição em pesquisa e pesquisa há muito tempo, que são professores. Então, basta acreditar, seguir o GPS e focar, ser determinado. Acho que Não é você isso até mesmo. fala isso, né? É a primeira aula do GPS, salvo engano, que E você eu fala. falo sobre Sim, 50%, né? E tá lá no sim, método. E 50% é de você, porque, enfim, não tem como eu escrever o projeto por você, não tem como eu colocar esses ensinamentos em prática para você, né? Então, é muito de pegar o que eu passo e colocar em prática, né? Fazer um combo, né? Tanto a minha parte ali do método, como você colocar em prática, né? Se a pessoa faz isso, né? Eu acho que isso foi muito bacana. Tanto aí, ontem a gente participando, né, do nosso encontro, você falou que, né, que assistiu às aulas, que você fez resumos. O mesmo caso da Caroline, ela assistiu os módulos, ela fez resumos, e a cada etapa ela ia conferindo com o material do GPS, né? Então, às vezes as pessoas pensam, ah, eu vou entrar e é só assistir às aulas. Não, gente, não não, funciona assim, né? Não é um curso lá que você vai apertar play e vai entrar no seu cérebro, né? Não é filme, não é série, que você só consome. Você realmente tem que colocar a mão na massa para dar certo, né? Então, sim. as pessoas que colocam a mão na massa, realmente tem muito êxito, né? Então, eu fico bastante feliz, realmente, assim, de ouvir isso de você, né, Marília, que em pouco tempo, né, conseguiu ter êxito, né, mesmo com todos os pesares, né, com todas as questões. Eu também fui aprovado na graduação ainda, né, quando eu estava no 10º período, e eu tinha essa mesma preocupação que você, né, porque eu via pessoas ali que já eram, assim, do ponto de vista profissional, um nível muito elevado, né, o meu eram pessoas que já eram juízes federais, por exemplo, né, procuradores federais que estavam concorrendo comigo, né? Algumas dessas pessoas passaram, outras não, né? Mas eu consegui também passar, né? Mesmo ali sendo, digamos assim, um neném, né? Perto dessas outras pessoas. Então, isso aí serve, né? Para mostrar para as pessoas, né? Que você não precisa aí ter um currículo com 20 páginas, você não precisa, né? Não, meu Conhecer os currículo não tem professores. nada. E eu fui aprovada. Assim, nada de Isso é produção muito, científica, né? De artigo. que legal. É muito, assim, muito bom, né? Da gente ver que realmente dá certo, né? E então, Marília, eu acho que eu tenho aqui só novamente te agradecer, né, tanto pela sua contribuição ontem com o pessoal, né, que está entrando os novos mentorados do GPS. Foi muito bacana o nosso bate-papo com o pessoal. Quando vocês saíram, né, eles agradeceram demais, ficaram muito motivados também para participar do desafio. Eu tenho certeza que em breve também, né, no próximo ano, a gente vai estar aqui cada vez mais com outros mentorados, né, também compartilhando histórias. Eu acho que isso é Isso. muito bacana, né, da gente saber que a gente pode participar da realização do sonho de uma pessoa, né? Então, queria te agradecer, né, e te desejar muita sorte, né, muito sucesso aí no seu Tá? mestrado, que vai iniciar em 2021, né, e quero com certeza estar lá no dia que você for defender, né, o seu mestrado na reta final, né, e é isso, tá bom, Maria? Eu quero agradecer também a presença do pessoal, né, entrou muita gente, seus amigos, acho que familiares também aqui na live. Muita gente passou por aqui, né? Eu quero agradecer também o pessoal que nos acompanhou aí, né, na live. E uma excelente noite para vocês, né, Marília? Você quer fazer o seu fechamento também, a sua fala final? Ah, só mais uma vez agradecer, né? Embora eu tenha passado com 3 meses e 21 dias de mentoria só, quando o processo seletivo começou, eu tinha 1 mês e pouco. Quando eu enviei o meu projeto, eu tinha 1 mês só, 1 mês e meio mais ou menos, de, de mentoria com você. Então, assim, eu sou muito grata, eu até brinco com a minha amiga que te indicou que foi Deus, assim, porque quando eu tava mais perdida, pensando, será que compensa? Ela veio do nada e falou assim, não, faz e toma o Instagram, segue tal pessoa, segue o Gustavo, porque ele vai te ajudar. Então,
É isso, é agradecer. E eu já te falei que 2022 eu espero a mentoria de doutorado. Se você termina o seu ano que vem, que Termino meu já tô filho já aguardando aqui. se Deus quiser, vai dar certo. Obrigado, Marília, mais É uma isso. vez. Então é isso, pessoal. Agradeço muito pela presença de vocês, né? Acho que foi um encontro muito bacana da gente poder trocar essas experiências, né? E qualquer dúvida também que vocês tenham, porventura, né? Eu sempre estou à disposição, né, no direct, inclusive para aquelas pessoas que não são, né, meus mentorados oficialmente, eu sempre estou à disposição para contribuir. Eu acho que é muito bacana a gente tirar essas informações, muitas vezes que ficavam ali muito restritas, né, aos ambientes acadêmicos tradicionais, compartilhar, né, aqui nas redes sociais de uma forma mais aberta, né? Então, eu sempre gosto de escutar novas histórias, né, de colecionar histórias novas. Eu acho que é muito bacana, né, conhecer novas pessoas. E é isso, né, Marília? Uma excelente É, noite, pessoal. pra Tchau, você também. tchau. Vocês E a também. gente se Tchau. encontra em breve em outra live. Amém.